Cheguei, boa tarde. Vamos lá? Será que eu tô com fone? Não sei. Tô entrando no estúdio do LinkedIn agora, tá? Oi. Rodando, carregando. Boa tarde pro pessoal do LinkedIn. Estou no LinkedIn e no Instagram, ao vivo em vídeo. Gustavo, seja muito bem-vindo no Insta. Voltamos com a nossa temporada. Ai, gente, eu tô ansiosa hoje, sabia? Não sei o que eu li agora de manhã que me deixou acelerada. Mas muita cobrança. Eu já comecei a segunda-feira cheia de cobrança. Que isso? Eu mesma me cobro bastante já. Que isso, a Jota da própria vida. Eu tô tentando ser mais gentil comigo mesma, mas é muita gente me cobrando coisa que eu tenho que resolver e que eu não posso delegar pra ninguém. Oh, que saco. Mustafa, seja bem-vindo. Que bom te ver aqui. Ai, vamos lá, gente. Vamos lá. Que a avenida é grande. Como é que é? Eu sou péssima de frase de impacto, mas você sabe do que eu tô falando. Tem muita coisa pra fazer ainda essa semana, muita coisa boa pra acontecer, projeto pra finalizar, projeto pra entregar e vamos lá, vai dar tudo certo. Falamos na quarta, né? Ai, quanto tempo que a gente não se vê. Falamos na quarta-feira sobre front, back e full stack, na nossa 19ª temporada, que a gente tá falando sobre tecnologia. E hoje a gente vai falar sobre a caixa de ferramentas da tecnologia, os frameworks, as linguagens e as stacks. Aí, gente, vocês já entenderam que essa temporada ela está sendo essencialmente sobre termos, vocabulário para quem trabalha com tecnologia que vocês precisam entender para vocês entenderem como é que as decisões funcionam, como é que vamos ser sinceros, né? Cada profissão tem aí o seu jargão, o seu contexto, como é que as coisas acontecem. Tecnologia não é diferente. E tecnologia talvez seja uma das mais difíceis, porque é uma área em que não dá para te trabalhar com conhecimento empírico do dia a dia. Tu tem que entender mais profundamente sobre como é que as coisas acontecem, né? E esses três termos aqui, eles se diferenciam e se confundem bastante. Acho que isso é importante dizer também. A gente confunde bastante, principalmente framework e linguagem. Stack, eu acho que ela já se diferencia por si só, ela já não causa tanto desconforto, tanta confusão. Mas framework e linguagem são dois termos que se confundem bastante, hoje a gente vai resolver isso, tá? Em primeiro lugar, vamos falar sobre linguagem de programação. Em dezembro do ano passado, vai fazer um ano já, eu fiz uma temporada inteira para vocês sobre tecnologia. Mas falei linguagem por linguagem, dia por dia. Então eu elenquei ali uma linguagem de programação por dia e fui falando para vocês sobre para que era usada, se era back, se era front, que tipo de profissional, quanto que ganha, qual é a relevância no mercado, se quer começar a aprender como, que tipo de empresa contrata aquele tipo de linguagem, que tipo de mercado contrata aquele tipo de linguagem. Então a gente já fez isso juntos. Playlist dessa temporada tá no meu canal do YouTube. Para quem tá me assistindo no YouTube gravado, inclusive, sejam muito bem-vindos. youtube.com/marigaida, tá? Então, por onde que a gente vai começar a entender a diferença de linguagem e de framework? Eu vou pegar o conceito, eu botei para vocês no resuminho uma explicação mais fácil de entender. Então, por exemplo, aqui ó, linguagem de programação é um sistema formal com regras, síntese ou sintaxe e semântica que permite aos programadores escrever instruções para que um computador execute tarefas. Michele, bem-vinda, não sei qual é. Às vezes Michele é italiano, né? Mas todo mundo tá bem-vindo.
Uma ferramenta para controlar o comportamento de máquinas, semelhante a como as linguagens humanas são usadas para comunicação entre pessoas. Obrigada, que bom que eu voltei, né? Voltei. Bruno, Gui, sejam muito bem-vindos. Voltei, tô tentando manter, mas esse final de ano tá passando por cima de mim, gente. Vou ser sincera com vocês. Ai, meu Deus, eu viajei e sabe aquele caos pós-viagem? Mas eu pensei, não, peraí, eu vou voltar sim, segunda-feira, segundou, dia de voltar. Então, o que é a linguagem de programação? É um sistema formal com regras. Qual é o outro sistema formal com regras que a gente conhece? Idiomas. O português brasileiro é um sistema formal com regras, síntese e semântica, que permite às pessoas escreverem instruções para que um computador execute tarefa. O idioma é para que a comunicação seja entre as pessoas. A linguagem de programação é a comunicação entre as máquinas. Sabe aquela história do 01, 01, 01, 01, 11, 000, que aí é assim que o computador entende? Tem linguagem que não é 01, 01, 01. Tem linguagem que é chaves e não sei o que, e termos em inglês, e aí isso é outra linguagem. Então a gente tem várias linguagens de programação que são usadas para objetivos específicos. Vou dar um exemplo para vocês. Qualquer sistema bancário precisa ter uma linguagem que proteja, anonimize, mantenha anônimo, que dê sigilo e confidencialidade para os dados dos seus clientes. Porque tem muita gente mal intencionada em todo lugar, gente. Então pode ser que tenha alguém que esteja lidando com esses dados, Fê, seja muito bem-vindo, que vai pegar um dado não anonimizado, descobrir um cara que tem muita grana e tentar dar um golpe, cometer uma fraude, sequestrar esse cara. Pode acontecer. Então, por exemplo, a linguagem de programação que é utilizada para sistemas bancários, ela tem especificações que garantem a anonimização dos dados do correntista. Entende? Do cara que tem a conta lá nesse banco que usa esse sistema bancário. Da mesma forma que outras linguagens de programação, essa linguagem ela tem que ela tem o propósito de dizer a um computador o que fazer para executar tarefas específicas, automatizar processos, criar software, sites e aplicativos. Agora vamos para o conceito de framework em tecnologia. É uma base de software reutilizável que fornece um esqueleto com componentes, diretrizes, ferramentas para acelerar o desenvolvimento de aplicações. Em vez de começar do zero, os desenvolvedores utilizam um framework para construir sobre uma estrutura pré-existente, focando nas partes únicas do projeto e economizando tempo. Ele inclui bibliotecas, padrões de design, ferramentas de desenvolvimento como APIs, compiladores e depuradores. Fomos longe demais aqui. Mas o que dá para dizer para vocês? Framework, ele é um atalho. É pegar o negócio meio pronto e só trabalhar com a linguagem de programação em cima do que precisa ser trabalhado. Linguagem de programação para design, ela é diferente da linguagem de programação para API, que é as aplicações de integração entre um sistema e o outro. Então vamos de novo para o nosso exemplo do aplicativo de agendamento de consultas médicas. Ju, seja muito bem-vindo. O que acontece? Eu vou ter um framework para o meu aplicativo que me diz que eu preciso de tela de login, tela de consulta dos médicos, tela de agendamento, de disponibilidade dos médicos para fazer o agendamento e uma tela de checkout para o cara pagar pela consulta. Ou pagar pela consulta ou inserir as informações do convênio médico, convênio de saúde, para conseguir pagar o plano de saúde. Beleza? Esse é o framework. Então, pode ser que a gente tenha a tela de login pronta já. Gente, login é a mesma coisa em qualquer lugar. Fazer login pelo Google, Facebook ou Apple, ou sei lá, ou criar sua senha, criar o seu usuário e senha com e-mail ou com o nome do usuário, é tudo igual, é sempre o mesmo padrão.
Não dá, o teu aplicativo não vai ser pior ou melhor avaliado se tu fizer um negócio, uau, sensacional na tela de login. O usuário não precisa disso. Ele não precisa ter uma experiência fora do comum no login. Ele só precisa que funcione, que seja rápido, que seja simples e que seja seguro. Que não entre qualquer tonhão lá e roube o acesso dele. É isso, tá? Então, por exemplo, para a tela de login, ao invés de ficar inventando a roda, vamos usar um framework, que é um atalho. É uma estrutura de trabalho, uma base de software reutilizável que fornece esse esqueleto com componentes, diretrizes, ferramentas para acelerar a entrega desse aplicativo. Eu não vou perder tempo com essa tela de login. Eu já vou pegar componentes prontos, que é, por exemplo, o código que me permite, ao usuário que ele acesse com o Google, com o e-mail dele do Google. E que a pessoa bota lá, eu quero fazer login com o Google, quero criar uma conta com o Google. E daí já abre um pop-up do Gmail e vocês já colocam ali os dados do Gmail, que já está cadastrado no celular e vida que segue. Isso é uma estrutura de trabalho reutilizável. Outras pessoas já fizeram isso, é só pegar o esqueleto ali e usar. Esse é um atalho, tá? Então essa é a diferença de framework e de linguagem. No resuminho, eu coloquei para vocês que a linguagem é o idioma, como por exemplo Python, e o framework é o atalho, que é o Django. O Django, Django é bem legal. Inclusive valeria a pena eu falar para vocês só para Django. Django é um framework de desenvolvimento web em Python de código aberto, usado para criar aplicações web de forma rápida e eficiente. Simplifica a criação de sites ao oferecer um conjunto de ferramentas para funcionalidades comuns, como autenticação, que eu acabei de falar, tela de login, autenticação, gerenciamento de banco de dados, simples também, tá? Um negócio, Luísa, seja bem-vinda. Uma lista com todos os médicos cadastrados naquele aplicativo. Não precisa ser um negócio de outro mundo. Pode ser de outro mundo, pode ser que seja esse teu diferencial e tu tenha lá um vídeo do médico falando sobre em que ele acredita. Vou contar uma história para vocês. Quando eu tava grávida, é horrível ficar grávida eu amei ficar grávida, mas nesse ponto é muito ruim. Porque tu começa a consumir um monte de coisa sobre gravidez nas redes sociais e tu não sabe mais o que fazer. Porque é parto isso, parto aquilo, e plano de parto, e doleira não, doula, e médico de um jeito, e médico do outro, e médico humanizado, e médico chimbalaie, médico não sei das quantas, e violência obstétrica, né? Aí tudo que eu queria era encontrar um fórum na internet, um lugar na internet, que me indicasse um médico bom e que que acreditasse nas coisas que eu acreditava. Que eu queria ter um parto mais selvagem possível, sabe? Sem grandes intervenções, mas respeitoso, assim, né, e tal. E que se eu sofresse muito, que o cara me desse lá e fosse lá e me desse uma injeção de calmante, sedativo, de anestesia, analgesia, né? Era isso que eu queria. Então eu vou dizer para vocês que dá para fazer um negócio assim sensacional num aplicativo de consulta médica e botar um vídeo do médico dizendo, eu acredito no parto humanizado, não sei o quê, e depoimentos de outras pacientes e não sei o quê, lá, dá. Mas o básico do básico do básico, como por exemplo o gerenciamento do banco de dados total, assim, vai ter o nome, a especialidade, o endereço, o telefone, sei lá, e se atende pelo plano ou não atende, dá para fazer pelo Django, por exemplo, que é um framework e dá um atalho para ti quando a gente tá falando em desenvolvimento de aplicativo. Beleza? Deu para pegar? E aí, dentro do Django, qual é a linguagem que a gente usa para personalizar as coisas que não estão prontas ainda? Python. Segunda coisa, o que é a stack? É o conjunto de tecnologias de um projeto. Vamos pegar aqui o stack de tecnologia. Conjunto de ferramentas, linguagens de programação, frameworks, bancos de dados e outros softwares que trabalham juntos para criar e executar produtos digitais. Um produto digital,
um aplicativo, uma plataforma, um site, um programa de computador, ele precisa de tanta coisa de tecnologia para funcionar que a gente vai empilhando uma coisa em cima da outra. Jaquezinha, seja bem-vinda, que saudades. A gente vai empilhando uma coisa da outra. Stack é empilhamento, tá? A gente vai empilhando. Essa combinação de tecnologias é essencial para o desenvolvimento, manutenção e escalabilidade de aplicações. Pode ser dividido em front e back-end, que a gente falou na quarta-feira. Alguns exemplos de stacks populares é o LAMP, que é Linux, Apache, MySQL, PHP, e o MERN, que é Mongo, Express, React e Node.js. Eu falei sobre JavaScript na semana passada. E aí eles têm até uma imagenzinha bem legal aqui, ó, de uma tech stack. O que é front? User, front-end, que é UX e design, mobile e web interface. O que é back? Aplicação de servidor, database. E o que é DevOps e SRE? SRE, what stands for, é Engenharia de Confiabilidade de Sites. Site Reliability Engineering. Isso é Cloud Provider, que eu já falei para vocês que provedor de cloud, de servidor, nós temos alguns principais, como a AWS da Amazon, GCP do Google, Azure da Microsoft. Semana passada eu aprendi com o Diego que temos também um da chinesa. Já esqueci. Mas tem um chinês que ele, né, trabalha num banco chinês, eles usam esse servidor. E CI/CD, que é what stands for, CI/CD é a integração contínua e implantação contínua, tá? Isso é sustentação, a gente falou um pouco sobre isso e eu acho que mais pra frente eu vou me aprofundar mais em sustentação pra gente falar. Eu acho que a gente fala pouco, sabia? Acho que a gente deveria falar mais sobre sustentação. Quer ver a imagenzinha? Vou mostrar pro pessoal aqui do Instagram. Onde é que eu viro a câmera? Aqui, ó. Ó que interessante essa imagenzinha aqui da Tech Stack, ó, gente. E popularmente, a gente fala muito no mercado de tecnologia de, qual é a stack da empresa, né? Eu falo muito com pessoal de startup, founders e tal. E daí a pessoa me fala, tô precisando de um fulano aqui, um desenvolvedor, um back-end, senior. Eu falo, qual é a stack? Primeira coisa que eu pergunto, qual é a stack? O que vocês usam de framework? O que vocês usam de linguagem de programação? Porque eu contratar uma pessoa de Java é completamente diferente de eu contratar uma pessoa de C Sharp. Até tá mais parecido que é legado, mas COBOL, coisas mais antigas de banco, né? Do que eu contratar uma pessoa de JavaScript, por exemplo, né? Então, são perfis muito diferentes em tecnologia e qualquer profissional, principalmente de recrutamento, precisa entender qual é a stack de tecnologia para fazer uma boa contratação. Então, uma coisa que eu acho fundamental para quem contrata tecnologia é saber que um sênior precisa já ter trabalhado com a mesma cloud que a empresa usa. Se o cara esteve a vida inteira usando Azure da Microsoft como cloud, talvez ele sofra um pouquinho se ele for usar GCP. Ele vai ter uma curva de aprendizagem que não deveria existir para um sênior. O sênior já tem que chegar mandando ver. Jane, bem-vinda. O sênior tem que chegar trabalhando, gente. E aí, se ele tiver uma rampagem, por exemplo, em cloud, vai demorar. Pode demorar um pouquinho mais do que a gente esperava. Então, o sênior, busquem sempre contratar sêniores que já tenham experiência na stack de tecnologia de vocês. Na linguagem de programação, na mesma cloud, que já tenha trabalhado com database também no mesmo framework, sabe? Então, inclusive para fazer job description, para fazer divulgação de vaga, se aprofundem com o hiring manager, que é o gestor contratante, sobre qual é a stack que está sendo usada e o que é esperado desse cara. Daqui a pouco não, mas eu encontrei o melhor engenheiro de software aqui e tal, e ele é muito bom, porque ele sabe muito dessa linguagem de programação, mas ele não sabe nada da tecnologia que a gente está usando para base de dados. E é justamente para escalar a base de dados, que foi o que eu comentei na semana passada.
de 100 mil para 300 mil usuários. De que a gente precisa? De mais capacidade de armazenamento de mais usuários, mais médicos, mais serviços, mais coisa rolando no aplicativo. Tem que ser uma pessoa com experiência, tá? Não tem jeito, tem que ser uma pessoa com experiência. Gente, mais claro, linguagem, framework, stack, impossível, tá? Eu sei que eu falei umas coisas mais avançadas hoje aqui, mas acho que assim, ó, sabe? Deu pra entender. E última dica que eu queimei a largada. Recrutadores devem saber identificar stacks nos currículos. Dica para candidato aqui, gente. Coloquem no título. Eu tô facilitando a vida de vocês, mas vocês também têm que facilitar a vida do recrutador. Vocês querem que o recrutador saiba que vocês sabem fazer o negócio, que vocês já têm experiência, vocês botam lá embaixo, dentro da descrição da experiência, num canto em letras pequenas. Ah, gente, vamos botar no título. Botem toda a stack de tecnologia. Oi, Renata. Oi, Fabiano. Oi, Roge. Sejam bem-vindos, pessoal. Desculpa, Alibaba, Roge, não, é da Huawei. Eu não sei como é que se pronuncia. Sabe? Huawei. Acho que é da Huawei. O Fabiano perguntou, stack é banco, nuvem e linguagem? Stack é tudo isso, Fabiano. Eu mostrei pro pessoal do Instagram. Mas é front, back, DevOps e confiabilidade, tá? É tudo. Então, é tudo que a gente precisa, todas as camadas que a gente precisa de tecnologia são as... Desculpa, pessoal do LinkedIn, eu tava em outra tela aqui, ó, pegando os conceitos para vocês e esqueci de ver os comentários. Paty, seja bem-vinda. Deu para pegar a linguagem, gente? E vamos botar no título. Botem toda a stack no título. Desenvolvedor, qual a linguagem? E qual o cloud, sabe? Ah, Mari, mas é que eu trabalhei com Azure a vida inteira, mas eu tô tentando migrar eu tô estudando para saber mais de GCP e AWS, porque eu tô vendo que não tem muita empresa usando Azure e tal, e beleza. Aí daí coloca cloud, coloca multi-cloud, escreve lá no título, multi-cloud. Aí mostra que tu trabalha com todas. Ah, mas é que eu não tenho experiência ainda. Ai, gente, a gente ganha, tá? Papo de experiência eu já falei pra vocês também. Dica pra candidato aqui pra gente fechar hoje. Ah, eu tenho 15 anos de experiência com Azure. Muito bem, aqui a gente usa AWS. Vai conseguir? Do que serviu os teus 15 anos de experiência com Azure? Tecnologia, gente, é contínuo, tá? Não dá pra parar de estudar nunca. Nunca. E na entrevista, vocês comecem falando sobre o que vocês fizeram nos últimos 2, 3, 4 anos da vida de vocês. Eu não quero saber o que tu fazia 15, 20 anos atrás quando tu era estagiário. Eu quero saber o que tu tá fazendo pra tua carreira agora, o que tu tá estudando agora, o que de mais novo tu sabe fazer, ou tu já tá estudando, ou pesquisou, sabe? Dica de ouro, não fiquem enchendo a boca para falar de 15, 17, 20 anos de experiência. Para que vale 15, 27, 20, 27 também? Liderança, né? O líder que tá com 15 anos de liderança nas costas já viveu de tudo um pouco. Então o cara vai saber se virar nas intempéries melhor. Fora isso, tecnologia, nosso mercado aqui da Uncover, que é o mercado de dados. 90% dos dados que a gente consome no mercado foram gerados nos últimos 2 anos e meio, 3 anos. 90%. Ah, mas é que eu tô há 7 anos em Business Intelligence. Ah, legal. Mas o que tu fez nos últimos 2, 3? Pra estar atualizado, pra estar, sabe? É isso que importa. E é isso que vocês têm que transmitir, tanto no perfil do LinkedIn, quanto na entrevista. Ah, Mari, eu quero saber mais do perfil do LinkedIn. Tem 3 temporadas no meu canal do YouTube. youtube.com/marigaida. Eu sei que tá desatualizado. Eu tô tentando, gente. Eu tô tentando, mas cada vez que eu abro meu WhatsApp, é uma crise de ansiedade diferente. Pelo amor de Deus. Essa segunda-feira veio me amassar, tá? Teve alguma coisa que me estragou. E o pior é que tem umas coisas assim que eu leio uma mensagem, me estraga, e depois de 10 minutos eu nem me lembro o que era. Ai, gente, que horror.
Que isso, não dá pra ser uma princesa da Disney desse jeito. Eu nunca vou ser, né? Ai, meu Deus. Chega. Chega por hoje. A gente volta amanhã para falar sobre... Mila, seja bem-vinda. Amanhã a gente vai falar sobre testes, Quality Assurance e garantia de qualidade. O ChatGPT, Quality Assurance e garantia de qualidade, mesma coisa, mas beleza. Vamos falar sobre tudo. Tudo que o ChatGPT a gente falar, a gente... Bora. Pra cima. Vamos embora, gente. Essa semana eu venho todos os dias, tá? Essa semana tô quieta em casa, tô sossegada aqui, vai dar tudo certo. Ninguém vai ter mão de ninguém. Vejo vocês amanhã, 1h da tarde. Obrigada, gente. Muito obrigada pro pessoal do Instagram. Vejo vocês amanhã.